Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre digo, eu espero que esse estudo seja uma bênção na sua vida. Nós estamos aqui para estudar esse livro tão poderoso chamado O Grande Conflito, livro escrito pela senhora Ellen White há tanto tempo e com tantas verdades contidas. Esse livro nós estaremos entregando ele em todo o Brasil e no mundo no Impacto Esperança, em abril. Essa data tão importante já está chegando, né? E nós, como um povo, precisamos estudar esse livro antes de sairmos para entregar. Então, é por isso a proposta desse livro, né? É que juntos estudemos mais o espírito de profecia que nos leva para a palavra de Deus, para que retiremos esses tesouros guardados neste livro. E hoje eu tenho um convidado mais do que ilustre, mais do que especial. É uma grande honra ter o pastor Wilson Andrew White, que está aqui conosco hoje. Tive o prazer de conhecer o pastor Wilson aqui na igreja de Boa Vista do Guilherme, a igreja da qual eu faço parte. E nessa igreja que surgiu esse projeto de estudarmos os livros junto e de crescermos em Cristo. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês rapidamente, só para que vocês vejam a Igreja Boa Vista do Guilherme, a igreja da qual eu faço parte, e aonde eu conheci o pastor Wilson, né? Foi uma grande honra, foi um sermão memorável ali que o pastor pregou para nós naquele sábado. E aqui está a igreja, né? É uma igreja muito querida, muito amada, né? É um pedacinho do céu na terra, né? Como vocês podem ver, é um local retirado. Eu gosto muito aqui desse local, né? Onde a gente adora a Deus. Então, pastor, se apresente para nós, conta um pouco, né, da sua caminhada. Sei que o senhor tem uma caminhada longa com Cristo já, e é isso, pastor. Apresenta um pouquinho para nós do seu ministério, aonde o senhor tem te levado. Bom, minhas saudações fraternais. É um prazer participar deste projeto. E com respeito ao meu ministério, posso dizer que eu iniciei em 1960, quando fui formado em teologia no UNASP, em São Paulo. Dali eu tive uma experiência pastoral em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Esteio, Montenegro, Caxias. Foi o meu campo inicial. Depois eu fui para Taquara como pastor e também professor de Bíblia. E no ano seguinte, apenas como professor de Bíblia no IACS. Em 1968, a organização fez um plano para eu estudar nos Estados Unidos. Então, eu fiz o mestrado em divindade na Andrews University e, em seguida, o doutorado PhD na Northwestern University em Chicago. Voltando, eu fui professor de teologia no UNASP, São Paulo, hoje, e em 91 fui convidado pela Divisão Sul-Americana para coordenar o ensino teológico em toda a divisão. Aí tivemos a oportunidade de fundar o doutorado no Brasil, o doutorado na Argentina, o doutorado no Peru. Abrimos programas de mestrado no IAN e também estendemos o curso teológico até outras uniões, como sendo lá no Peru e além do Peru, que nós estendemos o programa de teologia. Ficamos 13 anos na divisão, somando 45 anos de experiência nesta área pastoral e também educacional. Foi um prazer servir nesta área e passou como um sopro. Amém, amém. Deus seja louvado pelo seu ministério, né?
o senhor tem só de tempo de ministério quase o dobro da minha idade, né? Então, hoje eu vou ficar bem quietinho, vou escutar bastante, vou aprender bastante. Eu tenho 3 anos de batizado, né? Conheci a verdade lá na Austrália, recente, né? E onde eu conheci a minha esposa também, e nós voltamos para o Brasil. Ela é aqui da região, né? Aqui de Não Me Toque, né? E nós voltamos faz um ano, né? E aí, então, que a gente começou a congregar aqui na Igreja Boa Vista do Guilherme. Então, como eu disse, é uma grande honra recebê-lo aqui. Tem um apreço muito grande. O pessoal todo aqui da igreja de Boa Vista do Guilherme gosta muito do senhor, né? Fala com muito carinho e me cobraram, sabe? Falaram: tem que trazer o Wilson, tem que trazer ele para participar desse estudo, ele vai agregar muito. E cá estamos, né? Para a honra e glória de Deus, nós conseguimos agendar esse tempo contigo e tenho certeza que vai ser uma bênção para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, esse projeto do estudo do livro do Grande Conflito, ele também engloba, né, a distribuição de livros aqui na região. Nós, então, começamos essa campanha aqui na região para arrecadarmos recursos para que seja possível entregar o maior número possível do livro Grande Conflito gratuitamente aqui na região, né? Nós temos uma ambiciosa meta aí de alcançarmos a meta de 20 mil livros aqui na região, né? Só a cidade de Não Me Toque tem 20 mil habitantes e nós pretendemos entregar aqui em outras 3 cidades, outras 3 bairros aqui da região também, né? Além de Não Me Toque. Então, nossa meta aqui é entregar um livro em cada casa em Não Me Toque e ainda distribuir na região. Então, nós contamos com a ajuda de vocês que estão assistindo, né? E mais importante é lermos o livro O Grande Conflito, né? Entendermos cada palavra que está escrito nesse livro, para que quando a gente saia para entregar esse livro nas mãos das pessoas, a gente saiba daquilo que a gente está aí entregando, né? Então, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente iniciar e a palavra é toda sua. Pai nosso que está nos céus, ao abrirmos a tua palavra neste momento, pedimos que abras o nosso coração e que o estudo desse livro seja qual semente que, caindo em nossos corações, produza frutos na nossa vida e resultados eternos. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Então, podemos iniciar com o capítulo 19, né? Eu queria iniciar falando sobre a minha relação com este livro, O Grande Conflito. Quando estudante, eu trabalhei como comportor vendendo este livro junto com a Bíblia em muitas cidades, inclusive em Novo Hamburgo. Em 1960, no ano de minha formatura do teológico, eu li esse livro 5 vezes durante o ano. Eu participei de um concurso sobre o Grande Conflito, o livro, e a primeira fase era no nível de igreja, para ver os vencedores nas respectivas igrejas. Depois foram organizando grupos maiores e aí então foi apurado os vencedores nesses grupos, até que finalmente restou 2 grupos, os 2 finalistas, e um deles fui eu, e acabei vencendo o concurso. E o prêmio, naquela ocasião, era uma máquina de costura Singer. Eu conto isso não por causa do valor. Na realidade, o que eu quero destacar é o bem que este livro traz. Ele me trouxe muito conhecimento, dirimiu minhas dúvidas, forneceu assunto para sermões e, sobretudo, ele me transformou. Por isso, este livro está sendo escolhido para ser o livro de 2023 e 2024. E eu gostaria de
desafiar a cada um dos ouvintes para ler o livro e para também distribuir o livro. Esse é um livro poderoso, ele transforma e ele salva. Bem, vamos então à nossa tarefa de hoje, que é reflexionar sobre os capítulos 19 e 20. O título do capítulo 19 é Luz para os Nossos Dias. Luz sobre o quê? Para ser mais específico, é luz, explicação, conhecimento sobre o desapontamento de 1844. Então, poderíamos até dar um novo título a este capítulo, como sendo Qual a razão do grande desapontamento de 1844? Qual é o método usado neste capítulo? O método é comparativo. Ele compara os dois grandes desapontamentos. O desapontamento dos discípulos por ocasião da crucifixão de Cristo e o desapontamento de 1844. Como introdução, vamos propor algumas pressuposições. Primeiro, há semelhanças em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos que ocorrem durante o tempo. Segundo, a experiência da Igreja no passado apresenta lições para nós no presente. Terceiro, há três elementos principais nos movimentos religiosos. Primeiro, Deus. Segundo, o mensageiro. E terceiro, a mensagem. Os princípios de relacionamento de Deus com o mensageiro, através do Espírito Santo, são sempre os mesmos. Agora, o mensageiro, que é um instrumento humano na mão de Deus, ele recebe uma porção de luz suficiente para efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Mas os mensageiros, mesmo os profetas, eles não compreendiam em sua plenitude a mensagem que proclamaram em nome de Deus. O sentido é desvendado de séculos em séculos no futuro. Nós vamos dar exemplo disso aí logo mais. É fácil de compreender porque eles não tinham uma compreensão plenamente. Primeiro, é muito difícil colocar a mente do infinito Deus numa mente finita do homem. É como colocar o oceano num balde. Mas mesmo não entendendo plenamente, os mensageiros perguntavam e investigavam com muito cuidado as revelações para o presente e para o futuro, conforme declara Pedro em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. E a quarta pressuposição é de que a mente dos próprios mensageiros, os servos de Deus, se achava influenciada e até cegada pelas tradições e falsos ensinos da época. Por isso, apenas compreendiam parcialmente os ensinos da palavra de Deus. Daremos também exemplo desta influência das tradições e falsos ensinos sobre a mente dos discípulos e mensageiros de Deus. Primeiramente, vamos tomar exemplo de temas que os mensageiros não entendiam na sua plenitude. Cristo enviara os discípulos com a mensagem: chegou a hora e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Marcos, capítulo 1, verso 15. Esta mensagem baseava-se em Daniel 9, nas 69 semanas,
que se estendiam até o Messias, o ano 27 AD, quando Jesus foi batizado e ungido pelo Espírito Santo. Cristo veio no tempo exato, exatamente no ano 27 AD. As Escrituras se cumpriram nos seus detalhes. Os discípulos pregaram a mensagem que Cristo lhes confiou, ainda que eles não a compreendiam completamente, o seu significado. Que significado era que eles não entendiam? Eles não entendiam o significado do Messias. Qual é o retrato do Messias na Bíblia? O retrato do Messias na Bíblia tem duas partes. A primeira parte vai desde o nascimento até a morte de Jesus. E esta parte é representada pelo Cordeiro. Por isso, esta parte descreve o sofrimento de Jesus e, finalmente, a sua morte. Também é desta parte aquelas passagens que falam de Jesus como sendo sem aparência, que não tinha beleza, porque esta é a parte em que Jesus sofreria e é representada pelo Cordeiro. Então, quando Jesus morreu, esta fase do Cordeiro terminou. Aí vem, então, a segunda fase. De acordo com Romanos capítulo 1, verso 4, o Filho de Deus, ele entraria em poder. Ele seria o leão da tribo de Judá. Então, a partir da ressurreição de Jesus, Jesus não é mais o Cordeiro. Esta fase havia terminado. Agora ele é o leão, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus em poder, que está assentado à direita de Deus. Este é o retrato que é apresentado na Bíblia, em duas partes, leão e o cordeiro. Agora, o que fizeram os judeus com este retrato? Eles eliminaram a parte do cordeiro. Por quê? Porque eles não queriam um Messias que sofresse com eles. Eles eram escravos, eles estavam dominados pelos romanos, então eles queriam um libertador, um Messias poderoso, um Messias que iria libertá-los do jugo romano, um Messias que haveria de governar nesta terra e iria levar o Israel a um império universal. Era isso que eles esperavam acerca do Messias. E eles, então, eliminaram a parte do cordeiro. E todos os dias eles lembravam da esperança da vinda do Messias poderoso em glória, que haveria de estabelecer o seu reino. Então, o que aconteceu? Os discípulos, eles foram influenciados por este ensino dos judeus. Era um ensino errôneo. Então, resultado, os discípulos não viram que em Daniel, capítulo 9, 25, nos diz que no meio da semana o Messias seria tirado. Ou seja, no dia 31 AD, Jesus seria tirado, isto é, ele seria crucificado, ele sofreria. Fixaram sua mente na glória de um libertador que estabeleceria um império terrestre. Quando alimentavam esta glória, o que aconteceu? Viram Jesus preso, açoitado, escarnecido, condenado, pregado na cruz. E então, que desespero, que angústia oprimia o coração dos discípulos. Tudo estava certo na profecia. Cristo veio no tempo exato da profecia. Os detalhes se cumpriram. O batismo foi no ano 27. Jesus foi ungido.
Na metade da semana, ele foi tirado, ele foi crucificado, no ano 31 AD. Mas a mente dos discípulos estava em dúvidas se Jesus era de fato o Messias. Eles, no sábado, estavam totalmente decepcionados. Entre a morte e a ressurreição de Jesus, eles estavam vivendo um grande desapontamento. Errado na mente dos discípulos, o que estava? Estava o ensino errado acerca do Messias. Pensavam no Messias temporal. Por quê? Por causa da influência da tradição e do ensino errado da época. Então, este é um exemplo de como os mensageiros de Deus, influenciados pelos ensinos da época, ficaram, em parte, cegados para ver o ensino total. Então, os discípulos não viram o sofrimento de Jesus como parte da obra de Messias, porque eles estavam esperando um Messias glorioso, poderoso, que iria libertá-los. Estavam em trevas, mas não foram esquecidos. Estavam na escuridão, mas Deus seria a luz deles. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, honestos e fiéis. E isso está prometido em Miqueias capítulo 7, 8 e 9, Salmo 112, verso 4 e Isaías 42, 16. O que os discípulos haviam anunciado estava correto. O reino de Deus está chegado. Mas os discípulos não compreenderam plenamente o seu significado. Qual o significado? O significado do reino de Deus. Eles simplesmente anunciavam o reino de Deus que estava próximo e que deviam se arrepender. Mas eles não tinham a compreensão do que era o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem dois aspectos. Tem o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça foi instituído no Éden, em forma de promessa. E na cruz, ele foi confirmado, ele foi ratificado. E esse reino da graça, ratificado na cruz do Calvário, ele terminará com as 7 pragas. Assim, a morte de Cristo, acontecimento que os discípulos encararam como fim da esperança, como a destruição, foi o que confirmou a esperança para sempre. Conquanto a morte de Jesus lhes houvesse acarretado cruel desapontamento, foi a prova da obra da salvação de Jesus. O evento que os enchera de desespero abriu a porta da esperança da salvação a todos os fiéis. Então, nós podemos ver como os discípulos, encarregados de dar uma mensagem, eles não tinham um conhecimento pleno da verdade do Messias e nem sobre o reino de Deus. Este ensino mais amplo foi se desdobrando através dos séculos. Entretanto, eles receberam uma luz suficiente e que os habilitou a fazer a sua tarefa. E eles o fizeram. E por influência dos ensinos errôneos da época, eles acabaram não entendendo o papel do Messias, porque os judeus haviam eliminado a parte do cordeiro. E quando o cordeiro foi imolado, eles não entenderam que aquilo era parte do Messias, porque eles aguardavam o Messias glorioso, poderoso, que iria instituir um império de Israel sobre todas as pessoas. Entretanto,
mesmo que eles não entenderam a parte completa do significado do Messias e do reino de Deus, eles cumpriram a sua parte e eles fizeram o que Deus esperava. E quando chegou o momento de eles conhecerem mais, Deus não os deixou nas trevas. Deus lhes prometeu lhe dar mais conhecimento. Então, qual foi o bem do desapontamento dos discípulos? O bem foi que eles foram purificados das ambições egoístas. Seus corações estavam cheios de trono, coroa, glória imediata. O orgulho do coração e a sede da glória mundana fizeram com que eles não entenderam a verdadeira natureza do reino de Deus e de sua morte. A prova os corrigiu dos erros. A prova os preparou para anunciar as boas novas da ressurreição de Jesus depois que ele ressuscitou. E apesar de Deus lhes dar uma luz através da palavra de Deus, ainda Jesus ficou com os discípulos depois da ressurreição por 40 dias e ampliou os seus conhecimentos. Então, nós podemos estabelecer um paralelo entre a mensagem dos discípulos e a mensagem de 1844. Primeiro ponto. Assim como os discípulos pregaram o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, assim também Miller e seus colaboradores proclamaram que os 2.300 anos estavam a terminar e Cristo e o juízo estava às portas. Segundo paralelo, a mensagem dos discípulos baseava-se nas 69 semanas de Daniel 9. A mensagem de Miller e seus colaboradores anunciava o fim dos 2.300 anos. Ambas as mensagens baseavam-se no cumprimento de uma porção da mesma profecia dos discípulos nas 69 semanas e de Miller do fim dos 2.300 anos, ambas porções de uma mesma profecia. Terceiro, Miller e seus colaboradores não compreenderam plenamente o significado da mensagem que apresentaram. Qual foi a influência que os cegou? O ensino errôneo da época os atrapalhou na compreensão. E qual era o ensino errôneo da época? De que a terra era o santuário. E se o santuário tinha que ser purificado, eles entendiam que seria pelo fogo, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Logo concluíram que os 2.300 anos que anunciava a purificação do santuário seria o ano do tempo da volta de Cristo, o segundo advento de Jesus. E então, como os discípulos que não entenderam o significado do reino de Deus, Miller também não entendeu o significado do juízo, o símbolo da purificação. Tudo estava certo na profecia. O erro é o que haveria de acontecer na data. Então, Miller, ele pregou o que Deus queria. Ele tinha uma luz suficiente para realizar a obra, mas ele não tinha um pleno conhecimento. Ele estava certo no cálculo da profecia em todos os seus detalhes. Apenas não compreendeu sobre o acontecimento que aconteceria. Para ele seria a volta de Cristo, mas na realidade a profecia, a purificação do santuário era o início do juízo investigativo no céu. Então, em ambos os casos, os ensinos errôneos populares cegaram a mente à verdade.
ambos, discípulos e Miller, cumpriram a vontade de Deus, apresentaram a mensagem que Deus queria que anunciassem. E ambas as partes sofreram desapontamento, porque também foram influenciados pelos ensinos errôneos da época. Os discípulos sobre o ensino do Messias, quem era o Messias. Eles, então, achavam que apenas o Messias tinha que ser representado pelo leão. E também, no caso de Miller, ele foi cegado a ver toda a verdade por causa do ensino popular da época, de que o santuário era a terra e que a purificação do santuário significava a volta de Cristo e a purificação da terra através do fogo. Qual foi o bem da mensagem de Miller? Qual foi o proveito? Naturalmente, veja que na época, além deste ensino errado sobre o santuário, havia também a noção do pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo ensina de que o milênio vem primeiro, antes da volta de Jesus. Então, durante esse milênio, o mundo vai progredir, ele vai ter paz, prosperidade, as pessoas vão se converter. E depois desse período de paz, de conversão, por 1000 anos, no fim dele, Cristo viria para buscar os salvos. Este é o ensino do pós-milenismo. E as igrejas ensinavam isso. Agora, Guilherme Miller, ele ensinava o pré-milenismo, que quer dizer que Jesus vem antes do milênio. E depois da vinda de Jesus e depois da ressurreição dos santos é que vem o milênio que ocorre no céu. E no fim do milênio, então, os pecadores são destruídos. Então, notem que o benefício da mensagem de Miller, embora não fosse totalmente correta e trouxe desapontamento, ele levou as pessoas a pensarem na salvação imediata durante a sua vida e não pensar na salvação como sendo depois de um milênio de paz, quando as pessoas seriam convertidas. Outra coisa que a mensagem de Miller trouxe é que foi um teste de quem iria seguir a Deus ou o homem. Então, com esse desapontamento, houve uma seleção. Alguns seguiram por medo, eles caíram fora. Outros criam nos homens e condenaram-nos, dizendo: olha, eles fizeram um grande erro em marcar a data, então nós também não vamos crer mais. Esses também caíram. E então esse desapontamento, essa mensagem de Miller, foi um teste para separar aqueles que são fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, que como resultado, um pequeno grupo passou a estudar a Bíblia mais e mais, para descobrir o que estava errado, o que deveria de acontecer no fim dos 2.300 anos. E aí, então, veio à luz a doutrina do santuário, o início do juízo investigativo, em 1844, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. Então, veio o ensino, depois de 10 anos de estudo, esse pequeno grupo, ele trouxe um conjunto de doutrinas que tornaram-se a mensagem do povo remanescente. Então, esse desapontamento trouxe um benefício, assim como o desapontamento
para os discípulos. A igreja foi separada do joio, a igreja foi purificada, foi transformada. Os filhos de Deus seriam levados, então, a um estudo mais aprofundado da Bíblia. E enquanto muitos abandonaram a fé, um grupo pequeno se dispôs a estudar mais e mais. Por 10 anos, eles estudaram e trouxeram, então, a restauração da verdade e ampliaram aquilo que o mensageiro Miller não havia entendido. Então, nós podemos ver que aquilo que dissemos no começo, nas pressuposições, que o relacionamento de Deus com os profetas, com os mensageiros, é o mesmo, não é? E que esses mensageiros não têm um conhecimento pleno daquilo que Deus está pedindo que eles preguem e proclamem, mas eles têm uma luz suficiente para habilitá-los a falar. E Deus, em determinado momento, às vezes em séculos futuros, ele amplia este conhecimento que o mensageiro não conheceu. E também vimos que os mensageiros de Deus, até os profetas, eram influenciados pelos ensinos errados da época, ensinos populares, que cegavam os mensageiros para compreenderem a verdade completa, como foi no caso do Messias com os discípulos e como foi com Miller no caso da purificação do santuário, que era considerado como sendo a terra. Então, estas coisas, embora trouxessem um grande desapontamento, eles contribuíram com coisas boas. E o que nós podemos ver, como dissemos no começo, que muitos movimentos religiosos, eles são paralelos, iguais, nas diferentes épocas. E todos eles trazem ensinos, lições para o futuro. E foi isso que nós tentamos destacar nesta reflexão sobre o capítulo 19, intitulado A Luz para os Nossos Dias. Ou seja, um conhecimento sobre a razão do desapontamento de 1844. E aí podíamos até renomear este capítulo como sendo o porquê, a razão do desapontamento de 1844. E é isso que tentamos responder através desta reflexão do capítulo 19. Não havendo nenhuma pergunta da parte do nosso orientador, o irmão Guilherme, vamos então continuar falando sobre o capítulo 20, que se intitula como um grande movimento mundial. Interessante que, simultaneamente, surgiu um movimento mundial anunciando o advento, o segundo advento de Jesus Cristo. Então, nós podíamos até renomear este capítulo dizendo assim, o movimento amando a volta de Jesus, porque é isso que consistia esse grande movimento mundial, no anúncio da segunda vinda de Jesus. A primeira mensagem de Apocalipse 14, ele prediz um grande despertamento religioso, naquelas palavras simbólicas, onde diz que um anjo voava alto no meio dos céus, uma mensagem
que faz parte do Evangelho eterno, a ser anunciado no mundo inteiro. E a mensagem que ele anuncia é: vinda é a hora do juízo. Apocalipse 14, versos 5 e 6. Um anjo representa o caráter exaltado da obra. Então, esta obra seria uma obra importante, que faz parte do Evangelho eterno. E o anjo voando representa a sua rapidez. E voando para toda a terra, para toda a extensão da terra, a tribo, língua, povo, representa a extensão desta mensagem, que teria o mundo todo. Agora, o tempo desta mensagem é anunciado na mensagem, porque vinda é a hora do juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ora, o tempo desta mensagem só poderia ser dada depois do juízo ter começado. Só podia ser pregado no tempo do fim, quando esse juízo seria iniciado. Como haveria de se proclamar o juízo antes desse tempo? Inclusive, Paulo, quando esteve diante de Agripa e Festo, ele disse que o juízo era vindouro. E a Bíblia também, em outras partes, fala que Deus tem determinado um tempo para este juízo, não é? E de acordo com a profecia de Daniel, o tempo seria após 1798. Paulo ainda diz que não deviam se preocupar com a vinda de Cristo em seus dias, porque a vinda de Cristo não seria em seus dias, porque primeiro devia vir o homem do pecado, devia existir uma grande apostasia. E este homem do pecado representa o papado, e a grande apostasia é o período em que o papado dominou, que vai do ano 538 AD até 1798. Este é o período de 1260 anos de domínio do homem do pecado. Então, só depois de ter se levantado o homem do pecado, só depois desta apostasia é que Paulo diz que o juízo teria chegado. Então, só depois de 1798 é que a segunda vinda de Jesus devia ser pregada. Então, simultaneamente, em diferentes países, apareceu um movimento religioso pregando e anunciando a breve volta de Jesus. Homens de fé foram levados a estudar as profecias e viram provas que o fim estava próximo. Grupos isolados de crentes, guiados pelo Espírito Santo no estudo das Escrituras, creram e anunciaram a proximidade do advento de Cristo. E este capítulo 20, que fala sobre um grande movimento mundial, pode então ser chamado de Amando e Anunciando a Vinda de Cristo. Em 1821, 3 anos depois de Miller chegar às suas conclusões das profecias, surgiu o Dr. José Wolff, chamado o missionário de todo o mundo. E ele pregou sobre a breve vinda de Cristo. Wolff era filho de judeus e muito cedo conheceu a Jesus como Messias. E também descobriu que Jesus voltaria em breve. Então, de 1821 a 1845, Wolff viajou pelo Egito,
Abissínia, Palestina, Síria, Pérsia, Bucara, Índia e até mesmo nos Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos ele pregou no Congresso, pregou em igrejas, em auditórios. E a mensagem era que Jesus voltaria em breve. E estes pregadores tinham iniciativa particular. Naturalmente, foram dirigidos pelo Espírito Santo, mas inicialmente eles não tinham ligação um com o outro. Por exemplo, a mensagem do Advento também foi pregado na Inglaterra. Já em 1826, a mensagem do Advento de Cristo começou a ser pregada. Um escritor inglês declarou que havia mais ou menos 700 ministros da Igreja Anglicana que pregavam a volta de Cristo. Porque, como nós sabemos, a Igreja Católica ela foi mudada na Inglaterra pelo Henrique VIII, na Igreja Anglicana. Então, lá predominava, mesmo por imposição do Estado, a Igreja Anglicana, que é um pouco diferente da Igreja Católica e da Igreja Católica Ortodoxa. E então, mais de 700 ministros da Igreja Anglicana pregavam a volta de Jesus, já lá por volta do ano de 1830. Em 1842, Robert Wimper aceitou a fé da volta de Cristo na América. E ele, como inglês nato, ele retornou ao seu país, para a Inglaterra, para pregar o breve advento de Jesus Cristo. Então, essa mensagem foi se estendendo a muitos lugares. Na América do Sul, nós tivemos um padre jesuíta chamado Lacunza. Ele escreveu um livro sobre a vinda do Messias em glória e majestade. La venida de Jesus em glória e majestade. E ele, como jesuíta, temendo que fosse expulso da igreja, ele usou um pseudônimo, um nome falso. E ele assinou esse livro com o nome de Rabi Ben Ezra. E esta obra de Lacunza, escritor da América do Sul, e foi traduzido em 1825 para o inglês e outras línguas. E este livro de Lacunza tornou-se o livro de estudo das profecias na Inglaterra, por Irving. Irving, ele tinha um grupo de pessoas estudiosas das profecias, e o livro-texto era o de Lacunza. Então, o livro de Lacunza exerceu uma grande influência para o estudo das profecias, e estudando as profecias, eles chegaram à conclusão que estava próximo o segundo advento de Jesus. Na Alemanha, Bengel, um ministro luterano, enquanto preparava o seu sermão sobre Apocalipse 21, raiou a luz do segundo advento em sua mente, e ele começou a pregar intensivamente sobre o segundo advento de Cristo na Alemanha. Em Genebra, nós tivemos um homem, Gaussen, que pregou a mensagem do segundo advento. A crença popular era de que as profecias do Apocalipse não podiam ser entendidas. Isto era um grande obstáculo para ele pregar aos adultos.
Então, ele inventou uma estratégia. Ele diz: eu vou pregar as profecias do Apocalipse às crianças. E se eu conseguir despertar o interesse das crianças, elas vão influir os pais para virem. E isso aconteceu. Ele trabalhou com as crianças e as crianças, então, levaram o conhecimento aos pais. E que resultou na vinda dos pais, de idosos, de pessoas importantes. E então as igrejas, as galerias das igrejas, tornaram-se repletas de pessoas interessadas na mensagem que ele pregava sobre a volta de Jesus e a necessidade de arrependimento. Dessa maneira, a mensagem da segunda vinda de Cristo foi sendo propagada. Mais tarde, Gosen tornou-se professor de teologia. Ele escreveu livros, usou a imprensa e continuou trabalhando com as crianças, espalhando a verdade do segundo advento de Jesus. Na Escandinávia, também a mensagem do advento foi proclamada. O clero se opôs e muitos foram colocados na prisão. E o Estado proibiu a pregação da mensagem por parte dos adultos. Deus então usou crianças. Não tinham mais do que 6 a 8 anos de idade. E elas então pregavam. Eram movidas por uma influência acima de seus dotes naturais. Eles pregavam usando a Bíblia e folheavam a Bíblia aparentemente sem olhar. E então apontavam com os dedos a passagem e as pessoas conferiam e estava certo. Então, as crianças que eram reconhecidas nas suas habilidades normais, quando pregavam, eram reconhecidos como estando sob a influência sobrenatural de Deus. E ministros e povos reconheceram que Deus estava com elas. E dessa maneira a mensagem sobre a volta de Cristo foi propagada em muitas partes. A América, os Estados Unidos da América do Norte, tornou-se o centro do grande movimento do Advento. A mensagem de Miller e seus cooperadores foi levado também a países distantes. Ministros se uniram ao movimento e o povo também. Lavradores deixavam seus campos, mecânicos deixavam suas ferramentas, comerciantes deixavam suas mercadorias, profissionais deixavam suas ocupações para ajudar na pregação, e milhares aceitaram o Evangelho. Mas houve muitos críticos também. Eles, inclusive, estavam nesse grupo ministros, porque, como eu já disse, também nos Estados Unidos, as igrejas ensinavam o pós-milenismo, isto é, Jesus viria depois do milênio, e o milênio seria um período de paz, um período de conversão do mundo. E então, depois, Jesus viria no fim do milênio para buscar os salvos. E este era o ensino das igrejas. E agora Miller vem e diz, não, Jesus vem agora, ele está às portas. O milênio é depois da volta de Jesus. E este ensino é chamado de pré-milenismo, a volta de Cristo antes do milênio. E se vocês lerem, eu não sei se está neste capítulo, mas o que aconteceu quando a família White, a família Harmon, os pais de Ellen, aceitaram a mensagem de Miller do pré-milenismo. Eles foram expulsos da igreja, desligados da igreja. O gospel, a igreja metodista, excluiu os pais de Ellen e toda a família, porque passaram a crer no pré-milenismo
pregado por Miller. Esta era a perseguição também que sofriam os que aceitavam a mensagem de Miller. E eu quero acrescentar alguma coisa interessante sobre Miller neste capítulo. O que eu vou falar agora não está nesse capítulo do Grande Conflito, mas é alguma coisa interessante que deve ser mencionada, porque é muito lindo. Vem esclarecer qual é o futuro de Miller, o que como é que Deus dirigiu este homem na sua pregação e qual é o futuro dele por ter pregado alguma coisa que não aconteceu. Ele estava certo na sua explicação sobre as profecias, o método, o princípio dia-ano, baseado em Números 14 e Ezequiel 4:6, como ele explicou, estava correto. Nós hoje aceitamos o princípio dia-ano nas profecias. Ele estava correto em tudo, certo? Ele teve que acertar a data do fim dos 2.300 anos. Inicialmente ele pensou em fim de 1843, início de 1844. Depois, com a ajuda de colaboradores, eles então estabeleceram o dia 22 de outubro de 1844. Mas tudo estava correto. A sua mensagem estava correta. O que estava errado? Apenas o acontecimento. O que deveria acontecer no fim dos 2.300 anos. E ele também parece que foi cegado na sua compreensão ampla por causa de influência de ensinos errados. Porque na época se pensava que o santuário era a terra e que a purificação, então, era pelo fogo por ocasião da segunda vinda de Jesus. Logo, o fim dos 2.300 anos era a data da volta de Jesus. Então, eu leio aqui do livro Primeiros Escritos, em algumas páginas, coisas interessantes que a senhora White menciona sobre Guilherme Miller. Começando na página 229, nós lemos: Deus mandou seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus, repentinamente, visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão das profecias, que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Então veja, até o ministério dos anjos tiveram parte na elucidação das profecias da Bíblia para Miller. Aqui diz que Miller não era cristão no começo. Ele era filho de de pais batistas. A sua mãe era muito fervorosa e ela depois viu que o seu filho debandara para o deísmo. Era a filosofia reinante da época. O que é o deísmo? O deísmo ensina que Deus criou o mundo e o abandonou e não se relaciona com o mundo. Isto é o deísmo. É como alguém que cria o relógio e dá corda e ele passa a funcionar sozinho, sem a intervenção do relojoeiro. Isso é o deísmo. E ele, então, ele era um deísta. Muito estudioso, diz o relato que ele leu todos os livros da biblioteca de sua cidade
E ele se reunia com os deístas. Mas o que trouxe ele de volta para a Bíblia? Ele participou de uma batalha em 1812. Esta batalha terminou em 1814, 2 anos de guerra, forças americanas contra os ingleses. Eles eram 10 vezes mais em número, muito mais. Era um exército experimentado que havia ganho de Napoleão, e agora estavam aí numa batalha contra um pequeno grupo de americanos. E ele era o dirigente desse grupo. Ele era um grande líder. E o que aconteceu? Aconteceu que esse grupo pequeno de americanos venceu o grande exército dos ingleses. E isso o fez pensar que Deus estava com eles. E mais de perto, o que aconteceu? É que uma bomba, granada, caiu do lado dele, quase que o atingiu, e, e não atingiu, não matou ninguém. Então, essas coisas começaram a, a influenciar Guilherme Miller a pensar em Deus. E quando ele voltou, ele participou de um programa na igreja. A sua mãe, querendo ganhá-lo de volta, ela pedia para os tios, para os seus irmãos, falar com ele. Então eles vinham e falavam sobre a Bíblia a ele. Depois que eles iam embora, ele ficava fazendo chacota, zombaria dos tios. E ele contava isso entre lá os amigos dele, os deístas, né? Mas a sua mãe conseguiu levá-lo para a igreja e ele ia. Mas muitas vezes ele não queria ir. Aí a mãe perguntou para ele: escuta, por que você não vai à igreja? Disse, quando o pastor não está, eu não vou, porque os anciãos não sabem ler o sermão. É muito mal lido e eu não gosto disso. Ele era uma pessoa culta, inteligente, muito estudada. Então, o que aconteceu? A mãe dele sugeriu ao pastor que quando ele não estivesse, então ele preparasse o sermão e desse para Miller ler o seu filho. E foi o que aconteceu. A primeira vez que ele não foi, então ele pediu a Miller ler o sermão. E o sermão era sobre Jesus, o seu sofrimento. E ele não conseguiu terminar de ler o sermão. É tão comovido que ficou, tão tocado que ficou. E a partir desse momento, ao chegar em casa, ele começou a ler a Bíblia começando em Gênesis, e foi lendo, estudando, e queria descobrir todas as dúvidas, tudo tinha que ser explicado. E foi assim que ele se dedicou. E por 13 anos ele estudou a Bíblia e sempre tinha uma intuição de que ele devia de pregar ah, o que estava aprendendo. E ele sempre dizia a Deus: eu não sou pregador, eu não posso ir pregar. E ele se desculpava. Então, depois de tanta insistência, e já estava assim incomodado com o senso de culpa, porque ele não repartia o seu conhecimento, ele disse: eu vou pegar a Deus. Eu vou dizer para Deus que eu não sei pregar. Agora, se alguém me vier convidar um dia para pregar, então eu vou. E ele pensou assim: quem é que vai convidar um lavrador de 50 anos para pregar? Ele não sabe pregar coisa nenhuma. E ele então achou: dessa vez eu saí é, desse, desse Deus que está me pedindo e incomodando para pregar. Mas sabe o que aconteceu? Não passou meia hora quando o seu sobrinho bateu a porta e Miller mandou entrá-lo. Ele abriu a porta e disse: Miller,
o pastor lá da igreja onde nós moramos, ele não pode pregar amanhã. E o papai mandou dizer para você que você fosse lá para falar sobre aquilo que você está estudando. E pode ser? Aí Guilherme Miller saiu, ele tinha um pátio no fundo cheio de árvores, foi chutando o tronco das árvores, batendo, ficou 1 hora lutando com Deus, até que finalmente ele se entregou e disse: vou. E ele foi e pregou. Eles colocaram ele numa poltrona e foi na casa, né, do tio, e aí todos se assentaram em frente e ficaram encantados com a exposição dele sobre as profecias. E quando ele voltou de lá, já estavam outras cartas vindo, convidando ele para pregar. E assim começou o grande movimento millerita nos Estados Unidos da América do Norte. Este foi o início de Guilherme Miller. E esse livro aqui diz que os anjos lhe deram a luz sobre as profecias. E diz aqui em outra página 231, diz assim: Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu-lhe grande luz quanto ao livro do Apocalipse. Na página 232 diz: anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. Milhares foram levados a abraçar a verdade, pregada por Guilherme Miller, página 233. 234 diz: pregadores e povo uniram-se para se opor à mensagem do céu e perseguir Guilherme Miller. Muitas vezes, enquanto ele estava reunido num auditório, as pessoas se retiravam do local da reunião. Alguns ficavam de emboscada, a fim de tirar-lhe a vida. Anjos de Deus, porém, eram enviados para o proteger e o guiavam em segurança para fora da turba imensa. Sua obra ainda não estava concluída. Tinha que ser protegido. Então veja que Deus tinha um plano realmente específico para Guilherme Miller. Na página 257 do livro Primeiros Ensinos, página 257, nós lemos aqui o seguinte: encontrei agora, diz assim: a senhora White estava explicando sobre as 3 mensagens angélicas. Ela falou da primeira mensagem, falou da segunda mensagem e falou da terceira mensagem, que é nos dias atuais. E enquanto ela estava apresentando a terceira mensagem angélica, ela diz que num determinado momento foi-lhe chamada a atenção para Guilherme Miller. Eu leio textualmente aqui na página 257. Minha atenção foi então chamada para Guilherme Miller. Deus a chamou para Guilherme Miller, que era o homem pregador da primeira mensagem. Mas agora, na terceira, ela foi chamada para pensar em Guilherme Miller. Eu vi, diz ela, líderes observando-o, temeroso de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo e os mandamentos de Deus. Então, desculpe, ela diz então que ela percebeu que Guilherme se inclinava a aceitar os mandamentos de Deus. E quando ele se inclinava para a luz do céu, esses homens elaboravam algum plano para afastar-lhe a mente, impedindo que ele aceitasse os 10 mandamentos. Uma influência humana foi exercida
para conservá-lo em trevas e reter sua influência entre os que se opunham à verdade. Finalmente, Guilherme Miller levantou a sua voz contra a luz do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado plenamente o seu desapontamento e lançado luz e glória sobre o passado, o que lhe teria restaurado as exauridas energias, iluminando sua esperança e levando-o a glorificar a Deus. Ele se apoiou na humana sabedoria, em vez da sabedoria divina, mas alquebrado por árduos labores na casa do seu mestre e pela idade, não foi tão responsabilizado como que os que afastaram da verdade. Estes são responsáveis pelo pecado que repousa sobre ele. Então Deus, ele não imputou a culpa assim sobre Miller por causa de sua idade e devido ao seu sofrimento. Essa indecisão, se devia aceitar ou não, e a influência dos amigos sempre levando-o a não aceitar. Se tivesse sido possível a Guilherme Miller ver a luz da terceira mensagem, muita coisa lhe parecia escura e misteriosa e teria sido explicado. Mas seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse por ele que ele achou não dever romper com eles. Seu coração se inclinava para a verdade. E então ele olhava para os seus irmãos. Eles se opunham a ela. Podia ele afastar-se dos que com ele tinham permanecido lado a lado na proclamação da vinda de Jesus? Ele pensava que eles certamente não podiam levá-lo ao extravio. Então, pela influência dos seus amigos, ele acabou não aceitando plenamente a verdade que era necessária. Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Então, veja, Deus, para poupá-lo, e poupá-lo da influência dos amigos, ele o chamou ao descanso. E agora, as últimas 3 linhas são linhas esperançosas, que nos trazem muita alegria, que diz o seguinte: outros levaram-no a isto, outros darão conta por isto, mas os anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressuscitará ao som da última trombeta. Que coisa linda! Um servo fiel a Deus na pregação da mensagem, mas que, devido à influência dos amigos e devido à influência de ensinos errôneos, ele não aceitou totalmente a verdade. Mas Deus diz aqui que anjos estão guardando a sua sepultura e ele fará parte na ressurreição, na grande ressurreição dos justos, sendo um deles. Que coisa maravilhosa! Então, irmãos, esses 2 capítulos são cheios de esperança, de informação, de inspiração. Eles tiram dúvidas, eles nos inspiram em nossa vida devocional. E é isso que é o valor deste livro. É um livro que informa, e que não só informa, é um livro que transforma. Se você ler esse livro, você não será o mesmo que do início. E eu concluo dizendo que isto é verdade. Em Novo Hamburgo, nós vendemos um livro, eu não vou contar a história toda, mas o livro que nós vendemos e entregamos
ao gerente de uma loja e caiu na mão de uma pessoa chamada Helmut Kuhn, e este era representante de calçados, de Igrejinha, de Sapiranga. Ele passava por Novo Hamburgo, ia a São Paulo e Minas Gerais para vender calçados às lojas. E ao passar em Novo Hamburgo, na casa de uma parente que havia recebido o grande conflito que nós vendemos, ele encontrou esse livro e começou a ler na tarde. E ele não parou a leitura. Ele passou a noite toda lendo. E ele, no dia seguinte, ele disse: eu não vou viajar, eu preciso ler de novo esse livro. E ele leu a segunda vez esse livro. E para encurtar a história, ele se converteu, se casou com uma comportora efetiva e teve 5 filhos. Todos eles são filhos que trabalham na obra. Não sei se vocês conhecem o reitor do UNASP, Engenheiro Coelho. É filho do Helmut. Tem o Wagner Kuhn, que é diretor do Departamento de Missões da Andrews University nos Estados Unidos. Ele é filho também do Helmut. Então, nós temos 5 filhos, todos eles trabalhando na obra. Ele tem uma filha que também trabalha na obra. E ele disse que todos deveriam estudar em nossas escolas. Aí ele mudou-se lá para Rolante e achou melhor educar os filhos lá, isolados do mundo. E aí, então, os educou até uma certa idade. E todos eles foram levados para as nossas escolas e fizeram teologia e hoje são pastores. Resultado da venda de um livro para uma pessoa que nem foi para ele, caiu assim por direção de Deus nas mãos dele e ele foi convertido. Irmãos, o sucesso da distribuição deste livro já está anunciado. No livro O Grande Conflito, diz que antes das 7 últimas pragas, o Espírito de Deus será derramado sobre os seus filhos, e estes sairão para pregar a mensagem. E então diz lá, muitos leigos e pastores aceitarão a grande mensagem e se prepararão para a volta de Jesus, que é em breve. Então, este grande livro, O Grande Conflito, um livro poderoso que transforma a vida das pessoas, foi escolhido pela organização para ser o livro do ano 2022 e 2023. E nós achamos que esta escolha, essa decisão é apropriada. E vocês têm aí, na igreja de Lagoa dos Três Cantos, igreja de Guilherme Boa Vista, alguém que está se empenhando para chegar aos 20.000 livros. Já estão mais da metade conseguidos para depois serem distribuídos. Então, nós motivamos e concitamos vocês a se unir na doação destes livros para chegarmos ao alvo. E eu creio que nós devíamos ultrapassar. 20.000 é muito pouco. Há mais habitantes aí na região. Nós devemos passar, se possível, até dobrar este número. E então, nós mesmos, lermos este livro enquanto estamos o distribuindo e participar na distribuição deste livro. E nós veremos resultados extraordinários. Já estão profetizados os resultados. Muitos, leigos e ministros, aceitarão alegremente a mensagem deste livro. Assim que
nós agradecemos pela oportunidade e o privilégio de termos participado na meditação desses 2 capítulos, maravilhosos capítulos. Agradecemos pelo privilégio e a honra de termos participado. E deixamos aqui o nosso apelo para aqueles que nos ouvem, que participem deste plano maravilhoso de aquisição do livro, de distribuição e de leitura. E vocês serão grandemente abençoados. É o que eu tinha que dizer, e que Deus abençoe a cada um de vocês e ao Guilherme na sua missão nesta região com o estudo do grande conflito. Que Deus Amém. abençoe você, Guilherme. Amém, muito obrigado. Deus seja louvado. Ao ouvir o senhor falar, né, sobre esse livro, né, dos capítulos 19 e 20, né, e até com esse apelo, né, eu fiquei imaginando o tamanho da responsabilidade, né, nossa, de estarmos vivos nesse tempo do fim, né, o tamanho da solenidade dos tempos que nós estamos vivendo, né, nós temos uma grande responsabilidade para com o mundo, né, de pregarmos a verdade, né, de entregarmos esses livros, né, e de pregarmos Jesus Cristo, porque ele está voltando, né? Nós estamos muito perto da volta de Jesus e eu vejo assim homens como o Senhor que me inspiram, né? Que tiveram uma caminhada, uma vida, um ministério ao lado de Cristo, né? E eu assim que sou um recém-convertido, né? Participando de um projeto que é tão importante para esse mundo, né? Que é a entrega desse livro que vai transformar corações. A Ellen White diz para a gente não julgar o resultado da entrega desses livros imediatamente, né? Que no tempo do fim eles brilharão nas estantes, né? E que muitos se converterão através desses livros, né? Então, nós temos uma grande missão, que é entregar esse livro para a humanidade, né? E pregar a volta de Jesus, porque ele está às portas. E você, meu amigo, que queira participar desse projeto, eu vou compartilhar agora a minha imagem com as contas bancárias da Igreja Boa Vista do Guilherme. E caso você queira participar doando o valor que Deus colocar no seu coração, para que a gente entregue ainda mais livros aqui na região, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. O nome do destino, então, é a Igreja Boa Vista do Guilherme, uma igreja aí mais do que centenária, né? Os dados bancários da igreja é conta corrente, agência 0789, e a conta é a 061543570-1. O banco é o Banco Banrisul, e o CNPJ da igreja, então, é o 79080-602-0033-33. E aí a gente pede só para você enviar o comprovante aí para o e-mail da igreja, que é o iasdeboavistadoguilherme@gmail.com, só registrando a sua doação, né? Para a gente encaminhar essa doação para a compra dos livros, para que não seja confundida aqui esse dinheiro dentro do caixa da igreja, né? Para a gente identificar e destinar esse dinheiro como uma oferta para a compra de livros, né? Esses livros vão custar para a igreja aí o valor de R$ 1,50, então é um valor irrisório, né? Um valor bem baixo para a igreja, que a União, que a Igreja Adventista proporcionou para que esse livro seja distribuído igual às folhas de outono, né? Em todo o mundo. E tudo isso está acontecendo para preparar o caminho para a volta de Jesus. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Agradeço o pastor Wilson Andrew White. Muito obrigado pela sua explanação, pela sua atenção, pelo teu ministério. Eu louvo ao nosso Senhor Jesus por encontrar homens de fé como o Senhor, que teve uma vida, um ministério pregando a volta de Jesus e ainda nativa, né?
Então, eu agradeço muito a participação tua. Espero reencontrá-lo aqui na Igreja Boa Vista do Guilherme, ou em São Paulo, ou na Nova Jerusalém. E você que está em casa, participe, leia o livro, distribua e vamos pregar as 3 mensagens angélicas a todo mundo. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.